This is Win for News. We're live in Sao Paulo, Brazil. Been here for a month now, and we're learning about the differences and some of the things that are similar between Sao Paulo, Brazil, and Knoxville, Tennessee, USA, which is my hometown. This is Daniel Roy Baron with Vladimir Sabolina. So, how are you doing? Bem-vindo, aqui é o Daniel Baron, estamos falando diretamente de São Paulo, Osasco, e vamos conversar sobre as diferenças e similaridades entre cidades que poderiam ser irmãs como Knoxville e Osasco, São Paulo. Seja bem-vindo, Vladimir Cebolinha. Obrigado. Thank you. Obrigado, thank you. Então, Vladimir, o que você acha da gente ter um comparativo entre as duas cidades de Knoxville e Osasco como cidade irmã? Eles têm um termo que se chama Sister Cities. O que você acha de ter uma cidade irmã nos Estados Unidos? Hey everybody, we're at the Osasco Football Club. It's FC Football Club, which is football is soccer in the U.S. So let's look around a little. You see it says football. You know what those medals are for? People wearing medals. I think they win at the game. They are celebrating. I wish everybody could smell. Like it's a carne, which is meat and beer. It's mostly meat and beer. So we'll call this video meat and beer, and you see the cup. Oi. Tudo bem. All right, we'll see you next time. Win for News. Katana. Meat and beer. Win for News. This is the championship cup over there. Everybody's drinking from it. They're celebrating. They have meat. Cara, você me ligou, ele saiu da Libertadores em seguida. Não, hoje é comemoração, mano. Ele tá fazendo dos campeonatos. Não, é como ele fala. Veja a velocidade de qual. Saiu da Libertadores, mano. Quando você vai ver. Saiu da Libertadores na sequência. Osasco aqui em São Paulo. A diferença? Diferenças e pontos em comum que podem fazer das cidades mais similares, colaborarem de alguma forma uma com a outra. Bom, eu não conheço muito bem os Estados Unidos, na verdade conheço muito pouco. Conheço mais de filme, conheço mais de televisão. E eu acho que se houvesse uma colaboração entre as duas cidades, entre os dois povos, seria muito bom, principalmente para o Brasil. Yes, I don't know very much Knoxville. I just know things from United States, from movies and etc. But I think that if there is a way to collaborate between Brazil and the United States, that would be very nice, very interesting, very rich, kind of exchange of ideas. Mainly for Brazil, because we can learn a lot with the United States, and I think it's good. Yeah, that's true. One of the things I've learned as living out of a backpack for years is that people are people are people. And, you know, it's great to try to go different things. We've taken the bus here in Brazil, you know, meeting how people live. We've seen a lot of the issues like homelessness, people living on the streets, struggling, people trying to just survive, working. And so there are so many things when you take away different things, you know, when you look at language and culture, but when you get down to things like jobs, security, safety, trust, where people can trust each other and live in a more loving society, and how do we get away from fear? Na verdade, a gente tem cidades diferentes em diversos locais do mundo, mas o que eu tenho observado, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que tem muitas coisas em comum quando você pega o nível mais básico com relação à moradia, segurança, confiança, compaixão. Todas as necessidades humanas são parecidas em qualquer lugar do mundo, apesar de diferenças culturais,
religiosas ou de país, estado ou região. Então, como é que a gente faz essa mudança como um todo, não só para os Estados Unidos, mas como o Brasil, de uma sociedade onde o medo impera, movida pelo medo e muitas vezes pela raiva ou por outros sentimentos ruins, para uma sociedade com mais compaixão, mais amor, uma sociedade onde há mais colaboração e menos competição no sentido destrutivo da palavra. Bom, eu acho que é o seguinte, eu acho que na parte social os Estados Unidos estão muito mais evoluídos do que o Brasil. Na parte política também, os Estados Unidos é muito mais evoluído do que o Brasil. O Brasil ainda tem muito a aprender, não só com os Estados Unidos, mas também com outros países da Europa. O povo do Brasil também tem muito a aprender, mesmo porque no Brasil o povo é um pouco desprezado pela classe política, e também grandes empresas de mídia, essas coisas, não informam o povo como deveria ser informado. Então eu acho que, apesar do Brasil e Estados Unidos terem quase o mesmo tempo, desde a época que foram descobertos até agora, eu acho que os Estados Unidos evoluiu muito mais e nós aqui só temos a aprender com o povo americano. I think that besides the time of evolution in Brazil, United States be similar, we have much more to learn with the United States than they have to learn with us if we take the spectrum from social perspective and political perspective, because United States of America are very high above when you talk about a social services program and political engagement and knowledge and commitment around the society and community kind of engagement. So I believe that we only have to learn with the United States. We have a lot to learn with the United States, and that's what I see. Well, my biggest question, the first real big question is, how does everybody stay on the love side of life? Because there's so much fear. There's fear when we watch the news. There's a really popular channel here that I've been watching in Brazil where it's constantly like police arresting people, and it's very popular though. People they like to watch fear-based media, and Win for News is we want to get back to what's real, but there's also fake news out there. So how do we all as a people, whether we're from Thailand, China, America, continent, how do we always stay on the love side of life? Just the conversation, he told also that media does not inform population as it should be, but media gives the population this kind of fear programming. Right. So the question here maybe it is, does the media give the population what the population would like to see, or is the other way around? This is the question, Does the media, and the media uses fear a lot to attract audiences. That's what they do. So, but how do we, as a people, human beings, flesh and blood, we all share the same DNA and the same problems and the same suffering and pain and joy and love. How do we wake up and go to bed every night and still hold on to faith and hope and love at the end of the day? That's my question for Vladimir. Hey everybody, this is Win for News. Well, let's keep walking. We're at the presidential election in 2018, October 7, 2018. Let's show some of the sources over here. It's very different than the U.S. election. They have like 2,000 people running for one party. It's amazing. So we're at the school and just voted. I wasn't able to vote because I'm a U.S. citizen. So you can see all the pamphlets down here. So it's really cool. So very interesting, learning about the differences, and there's some
good advantages too. The system here. So, all right, we'll see you next time. Win for News. Thank you. Got it. Como é que, diante de todas essas programações que a gente tem na TV, ele viu recentemente um jornal que só fala de violência, de problemas sociais e aborda os temas mais horripilantes que tem. Como é que vendo tudo isso, entendeu? Assistindo a tudo isso, a gente consegue ainda ficar do lado do amor, da compaixão e não ter tanto medo, porque na verdade o que pode separar mais as pessoas é o medo que as pessoas sentem com relação a tanta violência que a gente vê na televisão e esse tipo de coisa. Eu perguntei para ele, também baseado no que você me disse, a respeito de qual que é a relação, se a mídia dá isso pra gente porque as pessoas realmente se interessam por isso, e ele falou assim que parte da população realmente gosta de ver esses desastres, às vezes para se sentir melhor ou para se precaver. Se a mídia dá isso à população porque é a mídia que quer incutir o medo na população, violência e assim, é uma coisa que dá ibope, então a mídia acaba tendo que passar essas programações para que tenha vem o interesse. Nos Estados Unidos, pergunta para ele, nos Estados Unidos não tem programa com tanta violência assim, programas populares assim? For example, in the United States, do you have this kind of programming of fear and violence towards the television every day, talking about only the dark side? Yeah, it's true. The most popular shows on television news are cops and police arresting people and getting pulled over and hearing about what bad things happen, and we don't hear enough about the good things in society. We hear a lot about the negative, and that's what's really holding us back. But it's just as popular in Estados Unidos, these police shows and cops, as it is here in Brazil. I see the same thing. Então, o Daniel fala que ele vê a mesma cultura, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, é a cultura do medo, da falta de segurança, da violência, e são os programas que mais dão audiência, são esses programas que incitam o terror, o controle e a violência como um todo. Então, a pergunta do Daniel é a seguinte, os outros países como a Ásia, os outros continentes como a Europa, eles tentam ficar de um lado mais positivo de como enfrentar tudo isso de uma maneira mais suave, mais alegre, do lado mais claro da situação e não esse lado pesado que a gente parece que dá audiência e gosta de reforçar sempre essa cultura da violência e do ódio e do medo. Como a gente faz para ficar do lado mais positivo da história? Bom, na verdade é o seguinte, vamos fazer uma comparação. O instinto humano, o ser humano, ele já tem essa parte da violência dentro dele, você concorda? Por quê? Desde o começo da humanidade, a violência é um instinto de sobrevivência. Entendeu? A violência faz parte do instinto de sobrevivência. Aí o que acontece? Nós podemos ver como a violência, com essas coisinhas essa coisa da violência faz sucesso pelos próprios filmes de Hollywood. Entendeu? O que acontece? Em Hollywood, os filmes que faziam muito sucesso na época quando eu era mais jovem, era um filme de cowboy. Onde o mocinho matava o bandido, né? Você tem filme como Al Capone, que são filmes de violência. Jornada nas Estrelas é um filme violento. Guerra nas Estrelas é um filme violento. Então, essa coisa já faz parte do ser humano. É difícil você mudar isto, porque isto é algo que faz parte do instinto de sobrevivência do ser humano.
Aqui no Brasil, essa mídia que coloca muito programa sobre violência, essas coisinhas, faz sucesso, porque na verdade é a realidade, o que acontece com o povo. Entendeu? O povo tem a violência no meio do povo e esses programas apenas retratam essa violência que acontece. So Vladimir told that violence is part of human being history towards all kind of ages, and it's part of the defense mechanism and survival instinct. So how to detach from that very natural inclination for violence and defense? And we can see in Hollywood, we can see in the programs and everything. The most famous stuff was Bang Bang movies, Star Wars, always the cowboy killing the bad guys. So there was always violence around, and it's part of life. The defense and aggression is just part of life. So how can we get detached from this side that is very strong for our survival, in the sense that sometimes is needed some degree of violence for you to set out your boundaries and limits towards the others, even to get some respect and dignity in life. Because if you don't do, we saw a lot of people who got spoiled just believing that people will respect them just because they are humans. So how we can detach from this programming violence and go to a different mindset of nurturing different kind of behavior and ways to survive if we brought up like this and if we live in this very, very, very violent environment. And these programs that talking about police and chiefs always being cashed up and killing and dying, they just translate the actual situation of our society around here. So when people see that, they identify their surroundings with the television, so they somehow feel they are being heard. And in some ways that can be tricky, because at the same time you are being heard. When you are heard, it's a reaffirmation of the whole violence that is going on, you know, with not much where to go to in the end. So where you identify in this place, there is a curve or a turning point that we can suddenly change or looking towards that based on another cultures, as you said before, Asian cultures and all the whole world. If you see somehow a way for it as a community, as in Brazil or United States, to look differently and do something better about what we have here, right in this moment, right now. Well, one of the big things is to realize that a lot of it really comes down to programming, and that think of everything as like a computer or software. Well, everybody, when we wake up and we go to bed at night, we have some kind of program running in our mind, and we're part of this collective, but part of the times we do things like I struggle with eating right, and sometimes I eat bad because everybody around me is eating bad. So I'm going to watch a cop show if it's on. I guess I recommend try to turn off the news and try to be more local, like go to your community centers locally and try to support people that are doing some social work and programs to help people. Those are, instead of using all this energy to look at, the bad things like police and helicopter chases and bad guys and good guys, how can we detach from that is to turn off that media and try to watch more positive, uplifting, cheerful, friendly kind of shows, and realize that we are all human beings, we're all people, and we all have the same struggles. We all have food, clothing, shelter, love, and a sense of community, and then creating jobs with meaning that we love to do, not just any job, not sad jobs. And I think a lot of the people, why they like to watch that type of entertainment with fear instead of love, is because they have exhausted everything because they go to this job that they really don't like, but they need the money. The money is just to survive. Daniel disse que da mesma maneira que a gente vive
programado como um computador. Por exemplo, a gente tem uma programação e tudo a gente programa desde o momento que a gente acorda, quando a gente vai dormir. A gente tem alguns programas que rodam, às vezes automaticamente, a gente não percebe. Então, assim, se a gente manter no automático sempre, o resultado vai ser só de reafirmação da violência. Então, nas horas vagas que a gente teria para relaxar, por exemplo, colocar um programa violento ou se deixar levar por um vício ou a bebida para dar uma relaxada, pode se impactar muito negativamente na vida que a gente leva. Porque o que acontece? Ele fala que tem problema com comida. O Daniel tem alergia à lactose e tem úlcera. Só que assim, ele tenta comer corretamente, mas se ele está num ambiente que as pessoas comem da maneira que a gente está acostumado, ele também acaba cedendo e aí acaba saindo da programação dele e acaba passando mal por causa disso e acaba tendo problema sério. Da mesma maneira que se você pega um momento para relaxar, para descansar, e todo momento os poucos momentos que as pessoas que trabalham em estudo têm para relaxar e para descansar, elas estão embriagadas ou elas estão assistindo violência e nutrindo de alguma maneira todo esse negativismo, o resultado que pode retornar para você e para a sociedade, um coletivo como um todo, praticamente, teoricamente, continua sendo o mesmo. Então, assim, ao invés disso, que é muito assim, às vezes automático, mais fácil desligar a televisão e fazer qualquer outra coisa para ver se você realmente relaxa, um programa mais positivo, uma coisa mais construtivista, do que dar audiência para esse tipo de coisa que não vai dar fruto nenhum, você não vai sair dali daquela condição. Por exemplo, ir numa comunidade, escrever sobre alguma coisa, pensar sobre novas ideias, juntar grupos de discussão, abrir novos fóruns, fazer o que você realmente gosta e não qualquer tipo de trabalho. Porque uma coisa que também gera essa baixa energia é você trabalhar 8 horas por dia com uma coisa que você não gosta. Então a sua frustração você vai descontar onde? Na televisão, que vai falar da violência. De alguma forma você está colocando aquilo para fora. Você está violentando e se violentando e pensando, bom, eu não estou tão mal assim. Mas na verdade é uma cultura de negativismo e violência que acaba te dominando como um todo. E parte da vida se passa e às vezes a gente não aproveita da melhor maneira. Porque as coisas mais básicas e necessidades comuns que todo mundo tem e uma maneira de melhorar o ambiente que a gente vive e aquilo de alguma forma retornar pra gente de alguma maneira todo ser humano precisa de comida, abrigo, conforto, segurança e confiança. Então se a gente tem essas coisas nutridas, automaticamente a gente vai viver melhor, vai reagir melhor. E se a gente direcionar o nosso tempo livre para pensar positivamente e tentar fazer alguma coisa para que as pessoas ao redor da gente tenham uma condição melhor, automaticamente aquilo vai retornar de alguma forma para você diferenciada do que você passar 30, 20, 50 anos reafirmando uma coisa que você já não aguenta mais ver e não consegue mais olhar. Então, se tiver de extrema maneira o ambiente violento e todo esse enjoo que a gente sente, esse nojo que a gente vê, simplesmente desliga a televisão e vai fazer uma coisa que te faça mais feliz, mais realizado, ou muda o canal. Na verdade é o seguinte, o problema é que as pessoas, elas mesmas procuram essas coisas. O que a grande mídia faz é apenas incentivar. O que a mídia faz é o seguinte, a grande mídia, ela pega, ela vê o que as pessoas querem, certo? E exageram aquilo. Por quê? Elas têm que alimentar, elas têm que prender a atenção das pessoas, porque ela sobrevive disso. A audiência das pessoas é que vai fazer a grande mídia ganhar dinheiro, certo? Vai continuar sendo rica. Só que isso só vai mudar daqui a alguns anos. Porque no mundo todo, a grande mídia, essa mídia aí, televisiva, revistas, essas coisas, elas estão perdendo espaço. Ok? Eu vi uma estatística
que a maior audiência que dá nos Estados Unidos são os escândalos do Trump. Correto? Correto. Porque acontece, quando o Trump faz um escândalo, todo mundo vai assistir a televisão, né, para ver. Então o que acontece? Aí as pessoas querem uma coisa e a mídia alimenta aquilo. No futuro isso vai acabar. Talvez no futuro não tão breve, mas no futuro mais longo. Vai acabar. Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas querem isso, é difícil mudar as pessoas. É difícil, entendeu? Elas saem como ele falou assim, que as pessoas saem do trabalho dele, um dia estafante, essas coisas de trabalho, chega em casa, liga a atenção, liga a televisão, e para assistir aquilo. Mas ele está procurando exatamente aquilo. Porque se ele não procurasse aquilo, aquele programa não existiria. Concorda? Que nem os filmes. Os filmes americanos de violência, como Soldado Ryan e todas essas coisinhas, no fundo eles têm a violência, mas também tem alguma coisa de sentimento, de amor, entendeu? Tem uma outra mensagem, são duas mensagens. Entendeu? E é exatamente aquilo que as pessoas estão procurando. Tá? Enquanto as pessoas continuarem a procurar aquilo, aquilo vai fazer sucesso. Não tem como. Entendeu? Eu penso, essa é a minha maneira de pensar. Vladimir told that media works with what is there really inside of people. So when someone gets tired from work and turn on the television, a violent channel, they are looking for that. They need that. And the work of media is just making it higher and bigger, you know, just to satisfy the audience. Because without audience, there is no surviving in the big media, at least Hollywood and those channels, open channels, you know. So people are really looking for this kind of programming. So that's the tricky stuff, is that movies like Ryan Soldier, you know, it's very violent movies and etc. But they're always a message of hope, love, care, even if there is a lot of blood, you know. But people really look for that, because somehow everybody is struggling with something, and they have to address that, and that violence sometimes they don't do at their daily lives somewhere. So the thing is that we end up in our relaxing time just releasing that in this kind of channels, you know, giving audience to that, and somehow at the same time nurturing that culture, and the same way that heterofeeds, you know. So Vladimir told that big media is falling down now with a lot of kinds of communication ways we have nowadays. So they are getting weak and weak every day. Maybe this mentality will change, but not so soon as we need for the environment, the planet, and the society as a whole, for the communities, and for the nurturing of the humanity, and etc. Maybe not as we need, because we already used the whole capacity of the planet. We need that now. It's already done in August. We exploded the agenda already of the climate and all the stuff. But somehow in the future, a near future, maybe in 10 or some years, because right now people still have these needs, because it's embedded in our structure and the way we were raised, and culture very heavy about those kinds of defense schemas and way of thinking about defense and violence. So it's a trick way, but it's just the way he sees that. Unfortunately, it's not media's fault or not people's fault at all, but it's a thing that we can just not remove, like simply removing, because it's a hard change, it's a hard shift of mindset. Maybe in the oriental part of the planet we have something a little bit different, but down to the structure, the core wounds and things we have to fix, maybe something somehow similar. So Vladimir has a hope that with all communication this change somehow, but he sees that it's hard to change, it's not so soon. So it's just the way he sees that, like Trump
everybody Trump have a scandal, everybody turn on the TV, start to read the stuff just to see what the scandal is about. And then suddenly they turn off the things after the scandal is done, you know, like a show. And all the rest that would be priority is suddenly forgotten because maybe, you know, and this just all the other stuff just pass by. Well, I've been researching these issues. Um momentinho só. Essa câmera tem um problema de copyright que ela filma 30 minutos, viu? Se ela começar a piscar e parar, você tem que... Falta 2 minutos. Tá bom. I've been researching these issues for 8 years, living out of a backpack and traveling the world. And what I've discovered is a unique formula that I feel is where there's one word that can really help both people and communities, and that word is detachment. And first we have to explain what is the word detachment, but I'm actually using it differently than even Buddhism, because I think I've discovered something where you combine the Western ways of the word detachment and the Asian ways of detachment, and when you combine those two definitions of that word, it's very unique. So what I'm presenting to the world is this, in this video, in this podcast, is about how do we detach. So first we go back to all the fundamental needs. You look at food, clothing, shelter, love, community, and then jobs with meaning that people love to do, not just terrible jobs, but every day, if more people wake up and go to bed at night and think about positive versions, positive, healthy versions of all those fundamental needs, all the needs that we all share as human beings, we can really use the word detachment, because detachment doesn't mean you don't feel emotions. It doesn't mean that you don't feel what's going on. It means that you're actually holding space for yourself, and for compassion for yourself, and compassion that you're helping the community as well. It's some beautiful combination of those two words, but detachment is the one thing that I see, that if we can somehow detach from these fundamental things like fight, flight, or freezing, or fear, if we can detach from all these things, fears and things that are holding us down, in a healthy, positive way. Not detaching doesn't mean you just suddenly leave relationships, or you suddenly leave. That doesn't mean you just exit out. It means you work on it, you communicate. É só apertar de novo. Sorry, start again. Vai. The solution is combining that Buddhism detachment with the Western version of detachment, and that's a perfect harmony of those two words. And this unique formula nobody's ever thought of before. I've been researching this a long time. I've read Buddhist texts, and I love a lot of what I see about the approach. But I think when it comes to these fundamental needs, how do we combine the most important parts of the Western way, which is more being by yourself, solo, and then the Asian way is more working as a collective, as a community. How do you bring those two together? And that word, if we combine the detachment word in Buddhism and detachment word in the West, we've got an incredible opportunity to really help a lot of people. And I'm the author of the book Looking Glass Shattered. I started working on 2010. I was writing this book, and I've rewritten it for 8 years. I just rewrote it one more time, but I need to rewrite it even one more time, because these ideas of bringing together this perfect chemistry, this perfect combination of detachments from the East and the West, we're missing something. There's a good way for us to go forward. And one of the things fundamental to detachment is the word meditation. That's becoming more popular in the United States now. People go off and they meditate in the park, or we just went to the park today, where you just meditate, where you're detaching from all the fear and all the things that are holding you down, so that you can have a clear mind, and then you can get back to not the negative or fear-based versions of the fundamental needs, but you get the healthy, positive food, clothing, love, community, only the healthy, positive versions of that. And you're still in your relationships, you're still working on your job, and you're just working towards yourself being the change you can be, and so the world can be a much better place through detachment. O que Daniel disse é que existe uma versão de desapego no mundo ocidental que pode ser combinada com o desapego no mundo oriental, que é a cultura do budismo e tal, o pessoal da Ásia. Então
o melhor dos dois mundos. Ele tem trabalhado isso nos últimos 8 anos da vida dele, andando, fazendo mochila pelo país, pelos Estados Unidos, e observando as pessoas e quais são as lutas de cada pessoa, como elas lidam com os problemas e tudo os problemas coletivos também, a dor coletiva. Tem um corpo coletivo com dor que assola as pessoas de maneira muito parecida. Então, como lidar com isso da melhor maneira? Por exemplo, então, o desapego do cowboy do ocidente, entendeu? Que o cara é independente, é sozinho, ele vai, faz, acontece, e ele se joga, e ele tenta resolver as coisas, ele melhora as condições, mas ele está sempre sozinho porque ele é desapegado. Se você juntar isso com o desapego oriental, que é um desapego mais coletivo, por exemplo, você abre a mão do seu ego e você pensa mais no coletivo, você pensa mais como esse cowboy poderia viver de maneira mais oriental, pensando no coletivo. Então, toda vez que ele for tomar uma ação, primeiro ele pensa nos impactos que aquilo vai ter na sociedade como um todo, ele se desapegar de alguns valores e se apegar de maneira positiva. Quando ele tiver um problema, quando a gente tem um problema, trabalhar com isso, se pegar de maneira positiva nas coisas básicas, que é abrigo, comida, amor, segurança, confiança, compaixão e o senso de comunidade e o senso também de individualidade, porque o que a gente identifica no mundo hoje em dia é uma grande falta de equilíbrio. Ou tem muito senso coletivo em algumas áreas, ou tem muito senso individualista. Mas se você pegar o desapego e trabalhar o desapego da maneira correta, não o desapego assim, algo me dá problema, eu simplesmente corto fora e me desapego e tá tudo certo. Não esse desapego, mas o desapego que te dá a condição de você parar um pouco, meditar sobre aquilo que está realmente te fazendo mal, ou tá te parando de alguma maneira com medo, ou pelo medo, ou pela dor, ou pelo ódio, ou pelo rancor, ou pela tristeza, ou pela depressão, ou pela escassidade de alguma coisa. Naquele momento, sim, você se desapega do medo, da dor, do ódio, e você para, medita por um segundo, tem uns segundos de silêncio e tal, e tenta se desapegar dessas coisas ruins de alguma maneira. E quando você volta depois da meditação, você volta já com uma visão mais positiva. E como você se desapegou totalmente do coletivo e do individual, você tem uma visão mais clara do que seria a maneira mais correta de como agir naquele determinado momento, e não de maneira tão emocional, não de maneira imparcial, só vendo unicamente um lado. Você tem uma visão mais completa e você age de maneira mais responsável e mais holística frente aos problemas que a gente tem, não só como indivíduo, mas também como sociedade que a gente está inserido. Então, assim, se por um lado do planeta a gente tem a visão ocidental do desapego ao indivíduo e mais ligar para o coletivo, do outra maneira, eu falo na oriental, que é essa visão, né, mais para o lado coletivo. No ocidente a gente já tem o desapego do coletivo e é mais individualista. Então, não de maneira radical, mas tentar combinar essas duas formas de desapego para trabalhar com meditação e voltar de uma maneira mais inteira para os problemas que a gente tem que enfrentar no dia a dia, e aprender então a descansar sobre esses assuntos e voltar com uma solução mais razoável. Às vezes a solução é esperar, às vezes a solução é agir imediatamente, e às vezes a solução é trabalhar para que se ache alguma solução, né? E não se esvair de maneira emocional a ponto de você ter um burnout, ou simplesmente largar tudo de uma vez. Quer ver um exemplo legal? Na última Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, os japoneses deram um exemplo muito bacana. Eles chegaram, foram assistir o jogo de futebol do Japão com outro time. Quando chegou no final do jogo, todo mundo saiu pegando a sujeirinha que estava no chão que eles mesmos deixaram. Muito bem, por que isso acontece com povos orientais e não com os povos ocidentais? Primeiro, que os povos orientais são povos muito mais velhos, muito mais antigos
do que o pessoal do Ocidente, correto? Então eles têm uma consciência coletiva muito mais antiga, muito mais evoluída que a nossa. O Japão consegue ser um país evoluído tecnologicamente e socialmente. O Japão não tem religião. O Japão tem uma filosofia, correto? Então, para os países como o Brasil, Estados Unidos, não. Só vão chegar a esse tipo de evolução conforme for passando o tempo. Porque as coisas não vão dando certo. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil se faz uma economia selvagem. Correto? Então o que acontece? A pessoa tem que ter muito para ela poder se sentir bem. Certo? No Japão se trabalha demais, se tem bastante coisa, mas só que as pessoas estão satisfeitas, tanto com o seu trabalho como com sua vida social. Então eu acho que Brasil e Estados Unidos, nesta parte, ainda tem muito a aprender com esses países, mas isso demora muito tempo. Vladimir said that Brazil and the United States have a lot to learn with Oriental countries. Like Japan, in Japan we have a maturity that United States and Brazil will take some time to catch up. Why? Why? Because in Japan we have thousands of years history. Japan, China, maybe some years more than the occidental part of Americas, for example. So they have that culture for a long time. So they can have at the same time they have technology and they have education and they have the development of cultural history and all combined with a collective sense that is very mature, very solid, built upon strong structures that they value it most. So one example we have here, when there was the World Cup, all the Japanese came here to the stadium, and after the game, they all cleaned the whole stadium, and the stadium was clean after the game. That was, for us, was like something out of a fantasy book. We never saw that kind of attitude, Mm-hmm. And for we to get there, Vladimir thinks it will get a time, because we don't have that build, So for we to have this conscience, it can take lots of time. Well, that's a big part of this Win for News, is to be able to talk about what can be some solutions to these huge issues that we all share. So we come out with a perfect blend of everything from Asia and everything from the American continent, the West and Europe and Russia and China and all the world partners to look at ways where we can use all the best ideas of all these different countries have great solutions. And so there is a perfect blend that we're working on and been working on for years now. And what it means to travel and understand, it's been incredible experiences to learn from I'm really proud of all my friends from all over the world. And I'm constantly asking different questions on Facebook and social media with people from all over to give different ideas and different versions of what they're doing and what could we improve on as a people and how can we go forward. But getting back to the programming, every day when you wake up in the morning, you go to bed at night, it's all programming. And it's all about addictions too. Everybody's struggling with addictions like drug addictions, alcohol addictions, food addictions, coffee, cigarettes. We need something that can change our mind. It's called mind-altering substances, sugar, caffeine. All these things are really powerful things that can really be like, we need to hold on to it. But I believe that fear itself is an addiction. We're addicted to fear. And every day we want to just hold on to that fear because that's all we know. And then love, unfortunately, can fall down, and we all struggle with. There's so many people getting divorced, and there's so many shows about families being torn apart because they're not able to keep everything, and there's so many things. And so we have some tools like meditation, going to the park, or
maybe somehow going to a hotel just to relax and shut down everything, don't watch the TV or anything, and just stop using social media. And there's a really good meditation class called Vipassana, which I'd like to see some perfect blend of that, which is where you go for 10 days and you don't even say anything for 10 days straight. And maybe that's too extreme, but maybe there's some version of that that could be really useful, that we can all think about. How do we're just playing a story in our mind, and we're addicted to our own life story, but how do we become the master of our life story? How do we become the master of all those fundamental needs? How do we become healthy, positive versions of all those food, clothing, shelter, love, community, and good jobs? How do we become masters of all that instead of being slaves? So I think ultimately what we're all struggling with is we're all slaves to our life story. We're a slave to addictions, and we all, including myself, I've spent my whole life struggling with various things that can pull me down, not lift me up. And it's a choice. And I'm just like everybody else. I'm a human being, but I struggle with this. I put myself out as a presidential candidate to also understand, which was very unusual to say I'm running for president, but I want to try to see how other people can be more leaders, and that's why I did that. And running for United States President in 2020 is like, how do we become more people, and how do we detach both from the Asian way of detachment, Buddhism, and detachment from the Western way, but some middle ground that we're all missing. And it doesn't mean you go off in 10 days meditation and quiet where you can't talk, but maybe try a couple days where you just don't talk with anybody and you just go maybe live in the woods or go camping. O Daniel falou sobre Aí um pouquinho antes. Essa entrevista deu mais de 30 minutos, né? Isso vai ser difícil upar e vai ser difícil editar isso, né? it's hard to edit and clean. It's more than 30 minutes. It's 30 minutes and 14 minutes now. Oh, okay. Vai. Pode falar. Depois eu corto, pode deixar aqui pra mim. Que coisa. Daniel falou que todas as pessoas hoje em dia, sem exceção, todo ser humano sofre com vício, sofre com problemas, sofre de alguma maneira com alguma coisa que incomoda. E como a gente pode fazer esse shifting dessa programação do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar, como a gente fazer as escolhas corretas para ter hábitos que sejam positivos, que nos ponham para cima, no lugar de hábitos que normalmente nos puxam para baixo. É muito complicado, e ele acredita que se a gente misturar essa técnica oriental com a técnica ocidental de desapego ora do coletivo em nome de algo que seja positivo, ora desapego do individual, para que se chegue numa equação onde se tenha bons resultados com qualidade. Então ele tem muito orgulho dos amigos que ele conhece, que ele conheceu durante esses 7 anos de estudo que ele viajou pelos Estados Unidos, e conhece pessoas do mundo inteiro que estão buscando essa resposta. Então as pessoas viajam muito em busca de uma resposta, de uma solução para muitos problemas existenciais, e de certa maneira, na verdade, todo mundo tem intrínseco dentro de si algum vazio, algum medo, algum ódio que não está bem tratado. E aí isso, muitas vezes, se não é canalizado no esporte ou numa atividade hobby, acaba indo para bebida, para cigarro. Ele se inclui nisso, nessa fragilidade, a fragilidade do ser humano, ou para violência, ou para coisa pior. Então assim, como que a gente pode criar um mecanismo de defesa e uma mentalidade mais positiva, uma vibração maior, para que a gente consiga se tirar dessa zona e rodar um pouco acima a nossa programação do que a gente normalmente está acostumado, sair do automático. E é realmente uma coisa muito difícil, que ele vem enfrentando isso durante anos, que ele tem as fraquezas dele com comida, e ele tem problemas graves de saúde por causa disso, e outras fraquezas também, como todo ser humano. E uma outra coisa que, para incentivar e empoderar as pessoas, todo mundo tem direito de ter autonomia
e tentar melhorar a própria vida de alguma maneira. Todo mundo tem o direito à liberdade e autonomia. Então, o que o Daniel fez foi ele se candidatou a presidente. Isso parece uma coisa meio maluca e meio absurda, só que assim, é uma mensagem que a gente passa aqui. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer cidadão de qualquer país tem o direito de se colocar à altura das pessoas que os governam. Até porque não há Estado sem população. Então, hoje, o que a gente tenta ver no cenário global é o seguinte: a gente vê o mundo inteiro buscando soluções, discutindo, e tem um corpo coletivo cheio de dor, cheio de angústia, e às vezes essas pessoas que viajam, essas pessoas que procuram respostas na internet, essas pessoas que estão sempre em contato com outras pessoas, tentando construir um relacionamento, no final todo mundo busca a mesma coisa. E como se manter nesse lado, então, o lado da compaixão, e não ficar no lado do medo, do ódio, da raiva, do vício, do rancor, da destruição. É realmente difícil, mas como que a gente pode jogar uma luz sobre isso? Então, essa é a busca que a gente tenta fazer com o canal. Por exemplo, tem soluções que podem ser trazidas do Oriente para cá e soluções que podem ser aplicadas do Ocidente para o Oriente, desde que haja um controle e uma análise muito grande das pessoas envolvidas. Então, na verdade, o que a gente fala é de mais qualidade para a pessoa como ser humano, para qualidade de vida e qualidade de pensamento e qualidade de resultados também. Bom, o que ele está buscando é uma solução que só vai encontrar na parte filosófica, porque em país ocidental, é como eu falei, vai ser meio difícil ou quase impossível, por enquanto, a médio prazo e a curto prazo, pior ainda, de chegar a essa solução. Isso vai acontecer conforme a sociedade ocidental foi envelhecendo e foi descobrindo que certos valores são, na verdade, supérfluos. Certo? Por exemplo, é impossível você convencer uma pessoa de que ela pode ser feliz com pouco, sendo quando ela olha, uma boa parte das pessoas que ela conhece tem mais. Como é que você vai convencer uma pessoa que vive no subúrbio, certo? Ali no subúrbio da cidade, de que as pessoas que moram num bairro mais planejado, certo? De que ela pode ser tão feliz como aquelas pessoas que moram num bairro mais planejado, correto? Como é que você vai convencer uma pessoa de que mora num subúrbio, onde a segurança é muito falha, que ela pode ser tão feliz como a outra pessoa que mora num bairro mais planejado e que tem mais segurança? Para que essas coisas aconteçam, é preciso que todo mundo tenha as mesmas coisas, as mesmas garantias de segurança, as mesmas garantias de consumo e assim por diante. Numa sociedade que é baseada na economia que nós temos no Ocidente, acho que fica muito difícil você fazer isso. Ok. Certo? In a society of Occidental society of competition, ambition without limits, and lots of disparity, social disparity, it's very hard to convince people of some values, some mature values that maybe they are there, but it's hard to convince, for example, a person of suburbs that this person can be happier than a rich person. You see every day lots of people that have more financial condition than them, you know, they live in between that. And how are you gonna convince a person from suburbs that they can be happier or even have a better life than those people who have more structure, more safety, more health, and that we come down to the basics again. So in an economy of corporativism, there is no real freedom of market, and everything is going down to the profit and not the human quality of life or quality of being or quality of whatever. It's just the quality of the profits and the targets and the over-target to the profit and the profit again. No limits for ambition, and where people struggle to survive, have no safety at all. How can you convince a person that a person who lives in the suburbs and the communities, less favorite communities,
that they can be happier than maybe a millionaire who lives inside an empty house and had almost nothing out of money. Well, I agree. That's a huge part of it. I think one of the fundamental things that I've learned is that the vast majority of people, we have about 7 billion people on the planet, is that most people are followers. So one of the key solutions is we need to look at ways how to create more leaders. Like, for example, if a building's on fire, get people to, are they just going to run away from the fire, or are they going to try to help put out the fire? And everybody is struggling with these addictions, like addictions of food, this fear media where people love police shows, and all these things are pulling us down as a people, but because we're so addicted to addiction, we have so much that we can't even tune out, and people are just exhausted, tired, and they're holding on to fear instead of the love side of what life can give. But if we generate a whole new leadership roles of people where they're no longer followers, but they're not following all the crowd, and they go against the crowd sometimes because they know what's right and they just do it. And so generating leaders is a huge solution for happiness. We also can learn from our Asian sisters and brothers, like the country of Bhutan. They have gross national happiness in their constitution. Right now in all North America, Central America, and South America, no constitution ever says anything about happiness as a gross national product, that we're actually creating happy people through leaders and people that are no longer slaves. And so this is a huge platform of my presidential campaign, is also human being quality. Like, how do we get quality human being and happiness into our legislation, written into our constitutions? That's huge. That would be a huge step for all of us. And we open up the doors where women and a lot of minorities and people with disabilities can suddenly step forward and be leaders. What we all look to our elders in Asia, but in the U.S. and Americas, we tend to just ignore elders and the older people. We just put them in nursing homes and put them away. But they are the ones that we can start learning from, but also to take that bold step and stop being a follower, be a leader, and let's get happiness into our Constitution, and let's see ways we can do a healthy version of detachment from all these things, all these addictions, and all these things that are keeping us in this fear. Uma maneira de trabalhar todas essas diferenças sociais é criar uma nova geração de líderes, mas líderes que conseguem olhar para o mais velho, conseguem olhar para o mais experiente e ver qualidades nisso. O problema que as Américas têm é que normalmente quando as pessoas envelhecem, elas vão para casas de repouso ou elas ficam meio de canto, entendeu? E não se dá muita atenção à experiência, toda a experiência de um sobrevivente, porque na verdade quem conseguiu envelhecer sobreviveu a muita coisa. E se o ambiente é rude, e se o ambiente é difícil, essas pessoas tinham que estar acima e os novos líderes, de certa forma, têm que honrar e reconhecer onde essas pessoas chegaram. E hoje em dia a gente vê uma cultura que não dá muito valor, só se ignora e cada um faz o que acha que é correto, repetindo sempre os mesmos erros e não saindo do lugar muitas vezes. Então o que a gente prega aqui é o empoderamento de líderes, mas a sociedade como um todo, onde todos possam ser líderes, mas de maneira que nunca deixar o coletivo de lado, pensando sempre nas consequências e observando as sociedades que são mais desenvolvidas. Então é uma tarefa difícil e assim, não somente seguir os mais velhos e os mais experientes, como superar no sentido de dar qualidade ao dia a dia, se liberar de coisas que te puxam para baixo, de vícios e de alguns comportamentos que não ajudam no desenvolvimento da qualidade de vida e do desenrolar da vida como um todo. E superar o mais velho sem desrespeitar, eu acho que é um desafio muito grande, porque no sentido construtivista, o verdadeiro líder é aquele que consegue, de certa forma, juntar todas essas coisas sem ofender de maneira radical aqueles que vieram primeiro, que são os
os que abriram caminho para essa geração que está chegando aí e pegando o mundo sem saber o que fazer com ele. Então, uma maneira seria de desenvolver isso, observando os outros países e fazendo tipo um benchmarking, uma cópia, o que dá para você adotar e o que dá para você adaptar e o que você deve descartar de maneira razoável para que você consiga pegar de volta a sua autonomia, a sua independência e fazer com que a coisa mude de maneira mais positiva. Ok, tá tentando de gravar aí? Tá. Bom, 2 minutos? 2 minutos. É o seguinte, cada época tem os seus problemas. É como eu disse, o problema que nós temos atualmente é justamente essa economia que é muito selvagem. Tem uma frase em história que diz o seguinte, é um chavão que o pessoal que estuda história tem, que diz o seguinte: se todo mundo conhecesse história, ninguém cometeria os mesmos erros do passado. É o caso da Alemanha, que perdeu a Primeira Guerra Mundial e logo depois se armou para entrar na Segunda Guerra e perdeu também a Segunda Guerra de uma maneira muito mais feia. Então a grande realidade é que eu acho que vai demorar muito ainda para a gente aprender, né? Vai demorar muito para a gente aprender e eu acho que ele tem umas ideias muito bacanas, tal, né? Umas ideias que são excelentes, que todo mundo deveria seguir, mas infelizmente, por enquanto, essas coisas não são incentivadas na sociedade em que a gente vive, na sociedade ocidental, né? E vai demorar muito ainda para nós, ocidentais, aprendermos a ter uma vida melhor, tal como os orientais têm. This is Win for News. We're in Brazil. Let's show the trees over here. You can see it's very tropical. Might as well be in Africa. Well, you know, the one thing that Africa and America have in common is that they all got screwed over by the colonial powers like England, Portugal, Spain, who came to these countries and they took all the gold and all the natural resources and they so-called claimed that there was independence in Brazil or, you know, in the US. But guess what? They took all the gold and now they're reaping the benefits. That's why they have so huge financial systems. And let's go look over here. Been in Brazil now 2 months, almost. On the 13th of October, it'll be 2 months. Gonna go back to the US and work on a lot of great projects. Got a mobile app idea, which is really good. Want to work on that and many other things. And then look to come back to Brazil next year in 2019 to film a documentary. And we're going to go to all 4 corners. We've been scouting out locations and learning about this area to see what we need to do to make this into a really cool documentary. So let's look at some of the plant life over here. I like this over here. It's really nice. So we'll be back in Brazil 2019. That's the goal. And have another 3 months on the visa by then, but have some money and film a really cool documentary. So this is Daniel Roy Barron, Win for News, still running for President of the United States 2020. DRB POTUS 46 is the hashtag for that candidacy. End slavery. And the best thing that the Europeans could do, the colonials, is give back the money that they took. And you know, it's all been a facade to think that they actually help these countries. The reality is they haven't. Let's show some of the buildings and stuff here. The colonial power should come and like fix these houses and stuff because they took all the gold and they took all the resources here. So you can see that some of the buildings and houses need help here. Oh, show this cool graffiti over here. That's cool. I like that. Do you see that? Let's go up here. We're in Osasco, Sao Paulo area. Osasco, Sao Paulo, Brazil. Jaguara.
What? Jaguara, São Paulo. Jaguara? But we're in Osasco, right? Nearby, We're nearby Osasco. São Paulo. Yeah, look at that. Well, we'll see you next time. Win for News, and it's Daniel Roy Barron with 1R on most social media, Facebook, Twitter. See you next time. Bye.